Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Gerdau, Museu das Minas e do Metal. Para fechar a programação de apresentações do Festival Tudo é Jazz, aqui no museu, hoje teremos a conversa musical Tudo é Jazz convida sempre um papo, com Kiko Ferreira, Túlio Mourão e Chico Amaral. O Gerdau, Museu das Minas e do Metal, é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e possui aporte direto da Gerdau. Acesse as redes sociais do festival, @Tudo é Jazz, e do museu, @Gerdau, e também o nosso site www.mmgerdau.org.br. Boa noite e uma ótima conversa a todos. Boa noite, obrigado. Eu sou o Kiko Ferreira. Obrigado, eu sou Chico Amaral. Boa noite, obrigado, eu sou Túlio Mourão. Bom, então também vou começar pelo institucional aqui, antes de a gente começar a conversa, porque eu conheço esses dois há décadas e se deixar a gente aqui, a gente conversa muito. Então, nós precisamos controlar o tempo, né? Muitas histórias temos para contar, né? Então, vamos lá. Bom, o Sempre um Papo é o projeto de incentivo ao hábito da leitura criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. E aí faço um parênteses, eu fui o primeiro assessor de imprensa dele, eu ainda garoto, eu 20 e poucos anos, eu trabalhei com o Afonso no começo e fico muito feliz com o sucesso. Oi? Sim. Afonso, além de ser um sujeito extremamente culto, né, ele gosta de música, gosta de poesia, gosta de literatura e tem um dom de entrevistar com naturalidade, desde os grandes mestres internacionais da literatura até os novatos. Então, o Afonso é generoso, é um dos casos que a gente precisava ter nesse país, nessa cidade. Então, agradeço muito ao Afonso a oportunidade de, pela primeira vez, que eu já tive 2 vezes do outro lado, entrar, entre aspas, no lugar dele aqui para conduzir essa conversa. Ainda bem que com 2 grandes amigos. Essa edição do Sempre um Papo é viabilizada com o patrocínio da Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, a Secult-MG. Tá? Bom, então boa noite a todos. Nós temos, basicamente, além das muitas histórias para contar, nós temos 3 assuntos básicos, vamos tentar dar conta deles em 1 hora. Primeiro é o festival, né, Tudo é Jazz, que é um festival tradicional, já existe há 20 anos, né, foi criado pela Maria Alice Martins, e aí vai começar as histórias. Né? A Maria Alice é uma grande amiga, a Bissa, né? E a Maria Alice, eu ainda começando, eu fui o primeiro repórter aqui de Minas Gerais a cobrir os grandes festivais de jazz, como o Free Jazz, né? E meu apoio logístico no Rio de Janeiro era a casa do Túlio Mourão no Leblon, que me fornecia casa, comida, roupa lavada, menos dinheiro para condução. E então, com essa minha experiência do Free Jazz, uma época a Maria Alice se tornou uma coordenadora de cultura do SESI Minas, e ela começou a querer fazer alguns shows de jazz e música instrumental aqui em Belo Horizonte. Fez, se não me engano, 2 pequenos festivais na Savassi, né? E o resultado foi muito bom. E a partir daí, ela convidou o mestre Túlio Mourão para ser o curador. Eu falei, vai fundo que esse moço é dos melhores, né? Porque o Túlio é um cara que tem uma versatilidade incrível, nós vamos falar isso, e as histórias do Alma de Músico, que é o livro dele que a gente vai falar hoje, mostram que o Túlio é um dos caras mais versáteis que tem. Eu falo que talvez o Túlio e o Zé Cabaleiro sejam os caras mais versáteis da música brasileira, pela tranquilidade com que ele toca com Pat Metheny, Milton Nascimento, Wayne Shorter, Mutantes, não sei o quê. A gente vai contar as histórias, tem muita história. Então é o seguinte, só tentar dar uma rápida passagem aqui no festival, né? Então, o Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto, Tudo é Jazz, tem 20 anos, está no top 10 da revista Downbeat, dos melhores festivais internacionais de jazz. Então, durante o festival, Ouro Preto se torna a capital brasileira do jazz, com muita variedade. E esse ano está abrindo mais, né? Abriu mais para Ouro Preto, Belo Horizonte, Ouro Branco, Congonhas e Itabirito. E tem, entre 2 destaques, assim, as homenagens a Sinatra e Ella Fitzgerald. Né? Tem muitas atrações, o Túlio pode falar um pouco mais ao longo da nossa conversa, mas eu anotei algumas atrações aqui esse ano. Madeleine Peru, que já veio, né, no festival antes, Hugo Fatoruso, uruguaio, Wilson Sideral e Carla Seno, Orquestra Jazz Band, a Chontai e Renato Saldanha, fazendo homenagem a Ella Fitzgerald, e tem também Magno Alexandre, Ana Canhas, e tem uma bela exposição, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, do Eduardo Tropper, o fotógrafo também, grande amigo lá de Ouro Preto, né, um fotógrafo tradicional, que está aí desde sempre fotografando, desde a primeira edição, fotografando
o Festival de Ouro Preto, e não só o festival, como tudo que a gente faz lá em Ouro Preto, tem, né, o Eduardo como grande fotógrafo, um sujeito sensacional. Um cronista visual. Exatamente. Né? Os Tropper, né, a família é muito tradicional lá, e tem a Fatinha Tropper, que é também uma produtora maravilhosa, então lá em Ouro Preto a gente se sente à vontade com os Tropper. Então, essa exposição, quem não viu, se tiver oportunidade, veja que está muito legal. Vamos lá? Bom, então é o seguinte, vamos começar falando do Alma de Músico. Alma de Músico é um Túlio Mourão cronista, e ele fez uma opção muito interessante, é uma espécie de autobiografia. Ele falou isso numa entrevista, eu adorei isso. É uma espécie de autobiografia, mas que ao invés de ter aquela cronologia e tal, when I was younger, so much younger than today, foi contando os principais causos, né, numa linguagem leve, né? Eu queria saber primeiro, quando que você se descobriu escritor e quando que você resolveu fazer o livro e o processo para chegar nesses casos? Porque eu tenho certeza que você tem material para uns 5 volumes. Bom, casos eu tenho mesmo. E a idade não é só para botar cabelo branco na gente. Né? Tem muita história, muita vivência. Eu me sinto muito privilegiado de ter uma experiência muito rica na música popular brasileira. Eu morei 30 anos no Rio de Janeiro e no meio assim da efervescência, e hoje eu não tenho medo de dizer que no tempo assim de grande brilho, para não dizer o maior, mas um tempo de grande significado da música popular brasileira. Eu torço para que aconteçam outros grandes momentos. Eu tinha dificuldade em reconhecer isso. Mas eu achava natural assim, transitar assim, no meio de grandes estrelas do país e tal. Mas com o tempo observei que não era tão prosaico assim, né? Assim, quando eu comecei a falar para os meus amigos aqui de Minas que eu conheci o Tom Jobim na casa do Chico Buarque, aí um desmaia para lá, outro desmaia para cá. Isso não é tão prosaico assim. Mas o que acontece? O meu querido Frei Beto, ele me provocou e me convenceu, dizendo que aquilo que eu vivi e era importante ser relatado, que estava além dessa coisa da vaidade, estava além da coisa pessoal, da história pessoal, mas tinha valor de documento de como se deu uma fase importante da música popular brasileira e principalmente vista pelos olhos, pelas mãos, pela sensibilidade de um músico que é assim a base da pirâmide social sobre a qual se ergue a indústria fonográfica, a indústria do disco, esse business da música, né, que é grande, vasto, intenso e tudo. Mas esse ponto de vista do instrumentista, que é o operário da música, é raro você ter essa voz e esse testemunho. Então, Frei Beto é que me provocou e eu achei muito prazeroso compartilhar, porque as histórias são realmente me tocaram e eu achei que fiquei feliz em fazer. Eu li esse título, Alma de Música, uma das letras com A de Canto, que é uma das bandas vocais que eu adoro desde sempre. E é uma das músicas que tem sua letra, né? Então fala um pouco dessa música. Quando você se descobriu que tinha alma de música? Eu descobri que tinha alma, descobriram para mim que eu tinha alma de música. Em Divinópolis, dos anos 50 e tal, a minha família tinha uma vizinha que era uma professora de música, que era amiga dos meus pais. Quando eu tinha, 7 anos, ela olhou para mim e falou assim: tem cara de músico, olho de músico, semblante de músico, clima de músico, você é músico. Ela tratou de convencer os meus pais que ela precisava me ensinar piano. Meu pai até tentou retrucar: não, ensina para minha irmã mais velha que já toca e tal, porque nesse tempo, assim, o piano, eu costumava dizer que o piano enfeitava a sala e o tempo ocioso
de moças prendadas, né? Assim. Então, assim, não era tão comum para menino-homem, como é que eles falavam antes. Menino-homem, né? Eles falavam. Mas ela falou, não, eu preciso ensinar piano, é para você e tal. E para eu estudar uma hora de piano com ela, ela brincava comigo 2 horas de uma brincadeira qualquer de criança. E com isso, o que eu consegui com isso foi uma relação de muita qualidade com o instrumento. Eu chamo a atenção para as pessoas que são professores, que são mestres, que lidam com alunos de música, por essa questão da motivação. Por exemplo, na adolescência, depois eu parei de tocar o Beethoven, parei de tocar, quer dizer, eu quis tocar Beatles, quis tocar Bossa Nova e tudo, mas a relação com o piano jamais se descontinuou, e eu devo a isso a uma relação de qualidade com o instrumento. Então eu acho, digo para quem é professor, a questão da motivação é bastante, junto com a disciplina, junto com enfim, junto com as outras, os outros predicados, né, para um músico, assim. Mas a questão da motivação é motivação. Foi nessa fase que decretaram para mim que minha alma era de músico. Maravilha. E como é que você começou a ser um profissional da música? Eu posso bater esse martelo em algumas datas, por exemplo. Em 72, eu participei do FIC, do último FIC, Festival Internacional da Canção Popular. Quando o festival era grandioso, aquele festival que já tinha mostrado Sabiá, do Jobim e tal, estava nos seus estertores finais. O FIC tinha, de certa forma, brigado com as grandes estrelas, com os grandes compositores, que é Edu, Caetano e tal, esses que já tinham sido revelados pela Record, né, que já gozavam de um conceito estabelecido. Teve um desentendimento. E isso abriu espaço para que uma nova geração entrasse no festival. Então, o FIC de 72 foi o último, mas ele juntou milagrosamente assim, quase todo mundo que décadas depois fez a música popular brasileira. Estou falando de Fagner, Belchior, Edinardo, Ivan Lins, Hermeto Pascoal, Gonzaguinha, Raul Seixas, Alceu, mas é todo Oswaldo Montenegro, mas é todo mundo mesmo, assim. E eu tinha uma música junto com o Nelson Motta, um blues. Nessa época, o Nelson ele sempre foi ligado assim em inovações. Então, assim, a música popular brasileira, ela podia fazer um certo namoro, assim, como rhythm and blues e tal, assim, essa onda que depois a gente teve bons representantes, né, no Tim Maia e tal. Mas o Nelson Motta identificou no meu piano esse accent de rhythm and blues no piano. E por isso a gente fez uma música que é legal, e assim. Só que o festival ele estava no meio da ditadura. A ditadura não concordou com as entrevistas que a Nara Leão, presidente do júri, deu, e forçou que tirasse a Nara Leão Enfim, tem uma história maluquíssima. Mas eu estava falando de festival. Eu posso marcar essa data como a minha coisa profissional, senão eu vou me estender aqui. É muito interessante, porque nessa época eu comecei a escrever sobre música com 14 anos, porque eu sou de Belo Horizonte, passei a infância em Ipatinga, e era pré-internet e tudo mais. Então, na época, demorava de 30 a 60 dias para chegar um LP. Então, você lia no jornal que saiu o disco do Túlio Mourão, daqui 60, 90 dias chegava no interior. Então, quando eu voltei para cá, fui estudar no Colégio Técnico da UFMG, aí um parênteses, eu sei que estou contando minha história, os entrevistados são vocês, mas para entender quando que eu comecei a conhecer vocês dois. Porque aí eu comecei, o jornal de Ipatinga me chamou para escrever, e eu até então só ouvia música de rádio e rock and roll. Eu gostava de
Black Sabbath, Led Zeppelin e tal. Aí eu comecei a frequentar as gravadoras e receber os discos de música brasileira, né? Eu lembro que eu recebi o Face a Face da Simone, tomei um susto, né? E por aí vai. Os discos do Milton, do Lô, aí começou a abrir a cabeça. Então, a partir daí, eu descobri que a gente precisava escrever sobre tudo. E tinha uma vantagem na época que o Jornal do Estado de Minas, os dois grandes críticos são meus amigos. Um é meu amigo, outro hoje não, mas sou amigo do filho dele. É o Cássio Felipe e o Afonso de Souza. Eles não conheciam as novas gerações. Então, dois amigos, um de Divinópolis, de Gelara e o Lúcio Oliveira, começaram a trazer os novos artistas e não tinha ninguém no jornal para escrever sobre isso. Então, eu comecei a escrever também no Estado de Minas, eu escrevia no Jornal de Minas, no Jornal de Patinga. Aí comecei a escrever Sérgio Sampaio, Walter Franco, e essa turma alternativa toda, né? Então, acabei entrando em todas. Então, eu comecei a ver tudo. E aí eu me lembro, eu tenho essa data, Chico, eu tenho essa imagem na cabeça, mas eu acho que não coincide as datas. Mas eu me lembro que a gente via de tudo mesmo. Então, na época tinha um boom do chorinho, né? Então, o primeiro grupo de chorinho que eu acompanhei foi naquele tempo, o Chico tocava violão, depois teve show do Cartola, não sei o que, depois ele vai contar essa história pra gente. E pronto, eu lembro, está na minha cabeça isso, mas pode não ter sido nem no mesmo ano, mas eu imagino no mesmo dia. Teve um show à tarde na igreja de Lourdes, naquele tempo, num palquinho de show que tinha sempre, tinha meu amigo Valdir Silva, tinha um tanto de gente, e acabou ali o show, umas 7, 8 horas, aí eu juntei com meus amigos do rock and roll, fomos para o Chico Nunes ver os Mutantes. E comprava-se um garrafão de vinho tinto, ia-se tomando no Parque Municipal até ficar bem animado, ia para lá. Não, com o Túlio já. E era uma pergunta que eu sempre faço, a fiz para o Flávio, né, gostaria do Túlio falar isso um pouco, é como que era interessante naquele momento. As duas bandas mais elogiadas, não sei se alguém lembra disso, tinha uma revista chamada Pop, antes da Bis. Então a Pop tinha um ranking anual, né, do rock and roll. E todo ano os dois melhores tecladistas, Flávio Venturini e Túlio Mourão. Então eu conheci o Túlio como roqueiro, né, cabelos longos, tocando Pitágoras, tudo foi feito pelo sol. E o Flávio Venturini, primeiro acompanhando Sai Guarabira, né, no Nunca, e depois no Terço, né, também com 1974, aquelas músicas para nós era uma loucura, estou acostumado a ouvir 1, 2, 3, rock and roll, e de repente a gente pirava. E também tinha o Tutti Frutti da Rita Lee, depois veio Made in Brasil, veio Som Nosso de Cada Dia. Então, assim, a gente começou a entender que a diversidade, não é só Minas que são muitas, a música brasileira é muitas, né? São muitas. Então a gente começou a aprender isso. Eu acho que o Túlio e o Flávio, a carreira deles para frente, mostraram que esse ecletismo começou ali no rock, comercialmente, digamos assim, um grande sucesso, mas depois eu quero que o Túlio conta algumas dessas histórias no livro, e essas histórias são muito boas, assim como o Chico também, como é que saiu do choro, né? Depois a guitarra, eu lembro do Tanto Senem, Tanto Gemem, A Noite é Boa, ele tinha um EP. Virei roqueiro. Né? Exatamente. Na época eu já fazia uns programas como voluntário na Rádio Confidência, eu me lembro de tocar. O dia que chegou lá, eu falei, opa, esse cara é bom. Esse cara não é daquele tempo, tá tocando guitarra, né? E depois o Chico foi para o sax. Então, antes só de passar para a gente contar a sua história, só vou falar de alguns casos, que depois eu quero que o Túlio conte algum inédito ou alguns deles, só para vocês terem ideia, para quem não conhece o livro, Alma de Músico, Túlio Mourão, tá? Rapidamente, alguns personagens que estão nas crônicas do Túlio, tá? Toca Raul, todo mundo sabe quem é, Champanhe com Mitterrand, tá? Chico Caetano, né? Ele também me proporcionou isso, de ir lá na Globo ver a gravação do programa Chico Caetano, que ele tocava os teclados, a Bienal de São Paulo, Mutantes, a Saga, a Semana Baiana em Roma, a Furiosa Batuta de Júpiter, Marcelino Pão e Vinho, quem é mais antigo lembra do filme, era o preferido da minha mãe, né? O Túlio viveu no palco, Chico Mendes, Elis, George Harrison, Jorge um Brasileiro, né? Que o Túlio fez a trilha brilhante, eu fui na pré-estreia no Roxy, tive a alegria de eu, fã da poesia de Bruno Lombardi, estar do lado dela e do Richelli com o Túlio Mourão. Que veio mais? Ney Mato Grosso, Secos Molhados, o Túlio tocou com eles. Milton na Esquina do Povo. No final a gente vai falar do Milton, são os 80 anos do Milton, acho que os dois têm relação com o Milton, acho que eu quero terminar essa conversa falando do Bituca, que faz 80 anos esse ano. Tem o Vizinho das Cobras, do Alice Cooper, é maravilhosa essa história. Os Tambores de Minas, né? Tudo é Jazz Ouro Preto, que eles já falavam desse festival. Nós temos John Anderson, Paixão e Fé, Panos Angélicos,
Capela Coração e a Bênção. Então, assim, é um livro delicioso, só tem um problema: se comprar à noite, cuidado que você não consegue dormir enquanto não acaba. Tá? Eu reli agora a semana, mesma coisa. Falei, vou dedicar 3 horas por dia para reler o livro dos meus entrevistados. Já era, meu filho. Fui dormir 1 da manhã, enquanto não acabei de ler, eu não consegui dormir. Bom, então agora vamos ouvir um pouquinho do Chico. Chico, sua alma de música, como é que foi a música, como é que entrou e se desenvolveu na sua vida? Eu comecei a estudar piano por iniciativa da minha mãe, assim, bem precocemente, assim, com 6, 7 anos, e não me interessei. Eu tinha um problema, eu suava muito na mão, sabia? Eu tinha uma sudorese, assim, depois eu operei com um médico alemão, um lado, aí uma mão parou de suar. Aí depois eu juntei um pouco de dinheiro, operei do outro lado, a outra mão também parou, mas aí eu já tinha parado com o piano. E fui jogar bola e tal, depois basquete. Aí com uns 15 anos eu voltei para a música, mas não era o piano, mas voltei no violão. Você jogou basquete onde? Eu joguei no América primeiro e depois no Mackenzie. Então, você conheceu o Sérgio Santos? Hoje eu conheci. Você conheceu nessa época? O Sérgio tocava violão e jogava no Atlético. Eu sempre ganhava dele, assim, ele ficava com muita... Isso é mentira, mas tinha que tirar um sarro com o Sérgio. E aí eu estudei o violão. Sabe com quem que eu estudei violão? É curioso, com o José Imar, na Fundação de Educação Artística. É conhecido como um grande saxofonista, né? Já falecido. Que ele virou saxofonista e eu também. Assim, foi uma maldição da Fundação, assim, sobre a gente, porque o Zé teve um ler no dedo lá e não pôde mais tocar o violão. Ele já tinha mudado para São Paulo também. E eu estava assim, na Fundação, meio por acaso, porque eu abri o catálogo assim, falava, eu quero ver uma escola de música. Naquele tempo, ainda bem que todo mundo aqui tem mais de 30, né? Naquele tempo tinha o catálogo telefone, páginas amarelas, escola de música. Era bom para bater no ladrão, né? Né? E Fundação de Educação Artística, legal, fui lá. Mas era uma escola de música clássica, música erudita. E eu queria era música popular, assim, eu já sabia. Eu tinha umas certezas precocemente, assim. Mas fiquei, e era legal, porque aprendi a tocar por partitura, botava o pé assim na banqueta, né? O Zé Imar era muito carinhoso, muito aplicado e tal, queria me levar para os festivais, vamos lá em Ouro Preto, não sei quem vai tocar. Era esse ambiente assim, erudito, que até me assustava, né? Eu não tinha preparo para isso. Estava ali começando e tal. Me valeu muito. Hoje eu tenho uma técnica de violão por causa desse estudo, né, com o Zé. E aí, para minha sorte, o Zé saiu da escola e foi para São Paulo, e aí eu fiquei livre. Aí eu comecei a tirar Paulinho da viola, e gostava muito de samba, e era tudo. João Gilberto, João Donato, Caetano, era muito caetanista. O Juarez Moreira, ele falava assim, que se eu não tivesse encontrado a minha mulher, a Marrege, né, que eu estaria hoje ainda assim, hippie, né, tocando Caetano na Praça da Liberdade. Era mesmo, cabeludo, magro, colar, era tropicalista. Eu era super tropicalista, assim, negócio de letra. O Caetano, para mim, era o máximo. E aí, eu não vou contar a minha vida toda, mas um dia o Arthur Andrés, do Aquiti, me vendeu um saxofone. Ele é flautista, aquele negócio estava atrapalhando ele ficou com medo, e eu não fiquei com medo. Eu falei, vamos embora, vamos estudar o sax. E era um instrumento tão difícil que eu pensei assim, poxa, se eu não largar tudo e tocar só isso, eu não vou aprender esse instrumento, não vou conseguir tocar nunca. Aí fui largando tudo, larguei a guitarra, né? E o violão, larguei tudo, fiquei no sax. Hoje eu arrumei uma flauta também, eu toco uma flautinha por aí. Foi isso. E depois como é que você, assim como o Túlio, foi para o rock, foi para o skunk e tal? O rock, assim, eu comecei profissionalmente tocando choro.
o violão. Aqui, né? O violão do show, quer dizer, entrei bem, né? Entrei em alto estilo, né? Porta da frente. Aliás, é o seguinte, parênteses, né? Como é que foi a sensação de tocar com o Cartola? Pô, cara, a primeira lembrança é que ele gostava de conhaque macieira. E um dia faltou no camarim, a produção relapsa, não deixou a garrafa do conhaque, o Cartola falou, não vou entrar. Eu atravessei correndo, Afonso Pena, fui lá no Mocotó, né? Não, Rococó, desculpa, Rococó. Perto ali do Palácio das Artes. Ângela lembra, né? Apesar de ser nova, você lembra. E comprei o macieira do Cartola. Ele falou, agora sim, agora eu entro. E outra lembrança que eu tenho dele é que ele era uma pessoa tão sofisticada quanto a música. Ele era um cara assim, esticado, cara, distinto, bom de papo e muito elegante, esbelto, assim, magrinho. Eu tive essa impressão dele. E nós éramos os Loborges do choro. Entendeu? Aqueles tênis velhos, sujos. Não que o Lô fosse só a capa do disco. Só a capa do disco do Lô, né? E era interessante falar em Lô, por exemplo, como o Kiko contou, eu gostava de rock. Aliás, o negócio da guitarra veio depois do choro, porque, de novo citando o Juarez ele depois do Nelson Rodrigues, ele é o maior frasista brasileiro. Aí ele fala assim, ele falava assim, ô Chico, o choro é udenista, da UDN. Já traduz tudo no ambiente, sabe? Fica aqueles caras assim no bar falando assim, bonito. E eu vi isso, sabe, que tem uma forte razão. Hoje a coisa já mudou muito, né? Tudo passa, tudo muda, né? Mas era o denista, aquele udenismo do choro começou a me encher o saco. Eu não vou citar nomes, mas eu vi gente assim, ressentido porque o Armandinho apareceu tocando choro com guitarra elétrica ou com bandolim elétrico. Os caras ressentidos. Isso é um absurdo. Os caras faziam uma cara de Flávio Cavalcante. Isso é um absurdo. Fala, porra, absurdo porque tá tão foda, tá tão lindo. Que absurdo, cara. E esse negócio me deu uma vontade. Mais do que isso, eu já estava ouvindo rock, né? Jimi Hendrix, Jimmy Page, os guitarristas foda, Santana, Eric Clapton. Aí falei, pô, que vontade de tocar uma guitarra, né? Lá no violão, eu lembro um dia acabou a aula do Zé Mara, assim, eu comecei a tocar um blues. E o Zé Mara assim, ué, você toca isso? Me ensina aí, como é que é isso aí? Falei, não, a única coisa que eu sei, isso eu toco mesmo. Johnny Hooker, assim. E já que nós estamos conversando, um dia o Maurinho Rodrigues falou, eu já era saxofonista. O Maurinho falou assim, ô Chico, o som da guitarra vem do blues, viu? Falei, eu concordo inteiramente. O som dessa guitarra elétrica, não que não tenha guitarristas elétricos que não tocam blues, que não são bluseiros. Aí é outra coisa, mas essa guitarra, né, desses caras como Eric Clapton, como Santana mesmo, como Jimi Hendrix, ela veio totalmente do blues. E eu sabia tocar blues. Então eu me dei bem na guitarra elétrica também. E fui tocar, sabe com quem? Com Marcos Viana. Isso aí era a próxima pergunta. Né? Porque foi um upgrade na minha vida. Porque o Sagrado Coração da Terra, para quem não é da época, era talvez o grupo mais sofisticado musicalmente aqui, né? Tinha os músicos mais sofisticados e o Marquinhos, cara com um bom gosto maravilhoso, né? E fazia um progressivo denso, né? Consistente, né? Então, quando fala assim, toquei com o Marcos Viana, eu tiro o chapéu, porque realmente... Eu tiro o chapéu para mim, assim, porque... Eu também. Eu peguei o primeiro ensaio, eu peguei as partituras, olha que barato. A gente foi tocar rock e tinha partituras. Tinha uma fuga lá, ou um cânone, um barato, chamava A Montanha. Ele perdeu essa música, sabe? Recentemente. O Marquinhos, ele é muito brother, a gente é amigo até hoje.
Ele falou, você não tem a montanha? Eu falei, cara, eu lembro de uma partitura escrita à mão, coloridinha, com lápis de cor. Eu fiquei fascinado, falei, que barato. Eu já tinha estudado na fundação, eu sabia ler partitura. Aí eu estou lá estudando a montanha e tal. Desculpa, ele não lembra porra nenhuma da música. Perdeu tudo. O Marquinhos era capaz de coisas inusitadas, né? Eu tinha uma namorada ali na rua Piauí e também a turma que é da minha época lembra disso. Eu comecei a trabalhar com 17 para 18 anos, que eu tinha que me sustentar, né? E eu trabalhei na Gramofone. A Gramofone era uma loja ali na Avenida Brasil 1050, em frente ao Colégio Arnaldo. E foi a primeira loja que ia vender CD, vender disco clássico importado, né? Se bem que a Lojas Gomes do Centro já vendia, mas vendia maciçamente DVD, CD, disco laser. Então era impressionante, porque era muito democrático. E o tio da André trabalhou lá, foi seu colega, André, que está ali, minha amiga. Sim, claro. Depois claro. Nós vamos falar do Léo. Da André profissionalmente, que está nesse projeto. O Léo é o seguinte, eu era responsável pela parte de música popular e, aliás, eu encontrava, toda vez que ia comprar disco, tinha Túlio Mourão, né? Fagner tinha Túlio Mourão, Edinato tinha Túlio Mourão, Milton Nascimento tinha Túlio Mourão, Mutantes tinha tudo tinha Túlio Mourão. E aí eu fiz uma proposta muito ousada na época, que a gente tinha de tudo. Então tinha assim, Beatles tinha coleção completa, Led Zeppelin coleção completa, Genesis coleção completa. E aí começou a frequentar ali pela localização perto do palácio e tal. Então ia tanto os músicos da Sinfônica, quanto o pessoal da favela, os DJs, para ouvir funk, não sei o quê. E aí o pessoal do jazz, o pessoal da literatura. Então, sábado de manhã tinha uma reunião, o Léo comandava essa reunião. Então tinha assim, alguns dos maiores juristas, médicos, políticos. Então tinha sábado de manhã que estava lá assim, o doutor Armando Greco, com o Fernando Pimentel, com o DJ lá da favela, com o maestro da Sinfônica, né? Então foi um espaço muito democrático. E lá eu conheci pessoalmente a maioria desses músicos, né? E eu lembro um dia que a gente saiu, eu estava fechando a loja, o Marquinhos passou, não sei se ele tinha uma Brasília, sei lá que diabo. Aí ele falou, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Aí ele falou, vou visitar minha namorada ali. Aí começou a chover. Nossa, tá falando. Ele abriu assim, a chuva parou. Ele pegou um papel assim no teto da Brasília dele e fez meu mapa astral. Eu falei, Marquinhos, nunca fiz mapa astral. Eu falei, assim, ó, tá aqui, ó, seu mapa astral. E foi embora. Então, o Marquinhos tinha cada coisa genial, né, bicho? Então... eu vou falar uma coisa, uma história com o Marquinhos. Quando eu tinha combinado com o John Anderson, que estava vindo ao Brasil e tal, eu já tinha falado para o John Anderson, ele ia tocar uma parte com o Milton Nascimento, depois ia tocar a parte dele, as músicas do Yes e tal. Eu já tinha combinado com ele lá em Los Angeles, você nem pensa em levar tecladista para sua parte, pessoal, que eu quero faço questão. Então, dito e feito, isso aconteceu, foi no Palácio das Artes, maravilha, foi lindo o show, está gravado, está no YouTube e tal. Mas enquanto a gente estava aqui com a oportunidade de ter o John Anderson, eu não ia guardá-lo para mim só, sabendo que o Marco Viana era fanzaço do cara, mas fanzaço. Tá? Então, um dia que a gente foi jantar, no Província de Salerno, eu convidei o Marco Viana. Aí a gente estava na mesa, a mesona lá, tal. Chegou o Marco Viana, mas chegou na porta, assim, lá num lugar pertinho. Chegou no restaurante, dentro do restaurante, já chegou na porta, perto da mesa onde a gente estava, travou, e não deu um passo, não havia. Eu cansei de chamar, conversei. Isso acontece. Travou e foi embora. Ele devia ter feito igual um caso que eu ouvi, o cara era fã do Bill Evans, pianista. Aí ele soube que o Bill Evans estava no hotel, aí ele foi lá no hotel, aí ele escondia atrás de uma pilastra e ficava assim, ô Bill Evans! Aí o Bill olhava assim, aí, ô Bill Evans! Foi satisfez a idolatria. Esse negócio de idolatria tem umas cenas muito interessantes, né? A gente falando que se a gente bobear, a gente fica 4 horas aqui conversando. Mas eu teve uma cena que eu gosto de contar sempre, que foi a maior emoção minha como jornalista no Free Jazz, a entrevista coletiva da Nina Simone.
A Nina Simone, quem teve a chance, como eu, de vê-la ao vivo, a Nina Simone era uma deusa, né, bicho? Era uma rainha, era impressionante. Então, normalmente, os jornalistas tinham aquela pose, e nessa época do Free Jazz eu tive a felicidade de conviver com os grandes caras. Tarek de Souza, que faz a apresentação do livro, do Zé Domingos Rafaeli, Rui Castro, Sérgio Augusto, todo mundo, vocês pensar, Carlos Calado, Tiorão, todo mundo. Cheguei na casa do Tiorão, vi os discos antigos dele. Zuza Homem de Melo, que virou meu grande amigo, a gente chama velho Zuza, me chamou até para quando teve o Festival Carrefour aqui, eu cuidei da parte de seleção. Então, assim, era uma experiência inesquecível, mas sempre tinha emoção, mas tinha algumas coisas. Por exemplo, lá eu vi Little Richard, Keith Richard, Little Richard e Chuck Berry. Todo mundo se pensar, Pat Metheny, né? Dezenas e dezenas de artistas da primeira linha. Agora, a Nina Simone foi o seguinte: imagina essas cadeiras aqui multiplicadas por 10. Imagina que tinha jornalistas do Brasil inteiro e de outros países numa sala, mais ou menos até ali naquela coluna. Essa senhora entrou pelo meio dos jornalistas. Foi a primeira e única vez que eu vi isso na vida inteira. Todos os jornalistas, sem exceção, se levantaram e aplaudiram enquanto ela chegava na mesa para conversar. Eu nunca vi isso na minha vida, né? É igual quando, acho que, não sei se está no seu livro, se a gente já falou sobre isso, é a história do Milton nos festivais de jazz, né? Porque tem essa coisa de categorizar como é que era cada artista, né? Você conta essa história melhor que eu. Mas é isso. Então, nos festivais de jazz, não sei o que, soft jazz, não sei o que, free jazz, não sei o que. O Milton era estilo, Milton. Porque o cara é tão genial, tão sensacional que, né? Aí isso o Chico ganhou uma gaveta própria. Estilo Milton. Como é que está o nosso tempo aí? Meia hora? Tá. Então vamos falar do livro do Chico e depois a gente termina falando do Bituca, que são os 80 anos. Nós não, eles falando. O livro do Chico, a música de Milton Nascimento, é talvez o trabalho mais denso, profundo e como vou dizer, consistente que eu já li sobre o Milton. Porque tem lá o livro do Marcinho, Sonhos Não Envelhecem, que conta as histórias e tudo mais, mas o Chico, como bom músico que é, e como... para mim isso aqui é uma aula que serve para mim, que dizem que todo crítico é músico frustrado, né? Eu nunca aprendi música, mas que a gente lê sobre música, mesmo não sendo músico, tentando entender. Claro que eu não entendi tudo, viu, Chico? Mas deu para conhecer muito mais do Milton. E o Chico, eu vou pedir ele para contar como é que foi o processo, ele entrevistou muita gente de todas as tendências, idades e tudo mais, e ele fez um livro de uma consistência que coloca a bola no chão, ou no ar, sei lá, sobre essa genialidade do Milton Nascimento. Então, como quem escreveu o prefácio foi o Tarek de Souza, eu comecei a escrever por causa dele, eu tinha 9 anos, li o Pasquim, e descobri que jornalismo não era só lead, sublead, não sei o quê, o fato que aconteceu, podia escrever com estilo. Então, ele é o meu grande ídolo. Então, quando ele fez um prefácio, depois que eu li o livro, eu fui ler o prefácio e falei, ele fez meu serviço todo aqui. O prefácio é grande, são 4 páginas, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Eu vou ler só o começo e o final, e aí o Chico vai contar agora o processo. Há um momento de curiosa convergência nesse livro, fundamental para a música popular brasileira, quando o personagem principal pede para sair do roteiro e relata suas experiências com OVNIs, discos voadores que coalharam o céu da sua infância, certa noite, numa casa no Maracanã, no Rio, e em Ouro Preto, Minas, mas bem mais tarde, na presença do guitarrista americano Pat Metheny. Nessa passagem, o autor do livro engata um break swingado com a opinião de Wilson Lopes, guitarrista acompanhante há 2 décadas do artista em pauta. Abre aspas. Como é que ele consegue fazer aquelas músicas sem ter cursado a academia? É tudo muito avançado e bem resolvido, como se ele fosse um estudioso da composição. Sobram 2 hipóteses. Ou ele aprendeu em outra vida, ou tem alguma ligação extraterrestre. Em sua eloquente circunnavegação em torno da matéria etérea, quase impalpável e ao mesmo tempo tão profunda e densa, a música de Milton Nascimento, Chico Amaral faz questão de desbravar mares nunca dantes navegados, inclusive os do imponderável. Aí ele vem e faz um resumão do livro aqui, muito bem feito, e ele termina voltando nessa conversa do início, e diz o seguinte:
O livro pontua a estratosférica ascensão de seu personagem, do nascimento em berço pobre no Rio e a criação adotiva na pequena cidade mineira de Três Pontas, ao Clube da Esquina Belo Horizontino, seguida da conquista do país através do eixo Rio-São Paulo e o planeta reunido no disco Ângelos, no qual se congregam em torno dele falantes do jazz, rock, pop e MPB. Abre aspas. Milton fez a fusão do pop com a música mineira, sendo que ele tem um conteúdo musical e espiritual que transcende anos-luz a dimensão do pop com seus momentos de êxtase. Ele é êxtase praticamente o tempo inteiro, analisou o guitarrista Fredera, figura de proa do som imaginário. Pode-se dizer, sem exagero, que a música de Milton Nascimento é um livro em transe, na temperatura certa para sintonizar o leitor com êxtase permanente desse fenômeno sonoro sobre-humano. Quem sabe, extraterrestre. Chico Amaral, conta tudo. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esse livro foi um projeto da Andréia, que está aqui, minha querida amiga. E a Andréia trabalhava com produções diversas, né, de eventos, projetos de lei. E aí a gente propôs, né, a gente conversou com ela topou fazer e o livro saiu, né, e foi um barato isso. E depois ele ganhou uma segunda edição, a primeira foi da Andréia, e ganhou uma segunda edição na editora da UFMG. E eu já estava amadurecendo esse assunto há um tempo, antes de escrever o livro. Eu já tinha, de certa forma, assim, o livro pronto na cabeça, já tinha dominado o assunto, já tinha pelo menos encontrado o eixo principal do livro, que que seria uma inserção da música do Milton no cânone da música brasileira. Eu queria fazer essa inserção de um jeito que me parecia mais apropriado, porque eu acho que o Milton, pelo fato, assim, por ser a música dele difícil, para mim era difícil quando eu comecei, eu tinha dificuldade de tocar a música do Milton, de entender a música do Milton, sabe? É curioso isso, porque, por exemplo, o tropicalismo, que é muito insensado, né, com todas as boas razões, ele não me dava tanto trabalho igual a música do Milton. E outros tantos, Chico Buarque, ninguém me deu tanto trabalho igual o Milton, como músico, assim, para entender, tocar, aprender a música dele. Eu só fui aprender a música do Milton depois que eu comecei a estudar saxofone, curiosamente, né, porque a música do Milton é muito harmônica, mas o saxofone me ensinou muito harmonia. Para destrinchar assim, os grandes solistas, né, os grandes improvisadores, eu tive que ir fundo na harmonia, aprender muita harmonia. E aí eu enxerguei bem melhor, né? Aí eu tive essa visão da música do Milton. E comecei a tocar muito Milton Nascimento, porque eu também compreendi que o Milton era o nosso jazz, o jazz mineiro. E eu não queria ficar tocando jazz americano, assim. Eu toco assim, por diversão às vezes, gosto, inclusive, mas profissionalmente eu não queria fazer. Eu acho que poucas vezes eu toquei um jazz americano, um show meu. Mas Milton e Clube da Esquina e a música que eu fiz a partir deles, eu podia tocar. E a minha música instrumental, né, ela tem improviso, que não é propriamente jazzístico, tem a informação do jazz. É jazz brasileiro e jazz mineiro. Bom, isso é o preâmbulo. Então eu achava que, como eu via assim, olha, essa galera que fala de música brasileira não está sacando nada. Eu comecei a pensar isso. Assim, eles falam, via de regra, assim, bossa nova, tropicalismo. Bossa nova, tropicalismo. Clássicos, né? Pixinguinha, Noel, Ari Barroso, Dorival Caymmi, bossa nova, tropicalismo. Eu falei, pô, e o Milton? Foi a pergunta que eu fiz, né, a reflexão que eu fiz. Assim. E o Milton, e o Clube da Esquina, né?
Porque aí vem a segunda coisa. Eu acho que o Milton foi quem mais fez avançar a música brasileira em vários procedimentos, né? Harmônicos, melódicos, rítmicos. E até no livro eu comento um pouco a questão das letras. Eu comento pouco, eu fui um pouco avaro. Eu fui avaro em relação aos letristas. Mas mesmo sendo avaro, eu fiz um comentário que bateu no Caetano, que ele depois, por ocasião da morte do Fernando Brant, o Caetano escreveu assim, o Chico Amaral foi quem melhor falou dos letristas do Clube da Esquina. Eu falei, então dei sorte, porque falei pouquinho. E o Caetano avaliza o livro aqui também no final, tá? Como sempre, botando o dedo na ferida, boa ferida. Pois é, então essa coisa dos letristas, por exemplo, eles trouxeram uma novidade. Eu sou letrista, e a minha escola era da MPB, da canção ritmada, melódica, com aliterações, né, com ressonâncias, toda musical. E essa letra do Clube da Esquina, esses letristas, eles são maravilhosamente estranhos, radicais. Eu escrevi isso e o Caetano gostou, pelo visto. É uma coisa mais próxima, assim, talvez da poesia, uma poesia mais radical, talvez do Drummond, Garcia Lorca, e do cinema experimental, né? O caso do Márcio Borges. Então é muito bacana. O que eu escrevi foi assim: esses poetas, esses letristas, estavam há anos-luz do lirismo namorador, que é uma expressão do Manuel Bandeira, né? Foge do lirismo namorador. O Kiko foge, o Kiko é poeta, ele sabe nada de lirismo namorador. Chico, nosso tempo está acabando. Vocês viram que esse aqui é só o preâmbulo, hein? Comigo então, tem que ser maior. Como diz os paulistas, eu recomendo, que é sensacional. São sensacionais os dois. Quem gosta de música brasileira e música mineira não pode deixar de ver. E aqui ainda tem um complemento maravilhoso, que é um DVD, Milton na Curva desse Rio, que, olha, eu entrevistei Milton a vida inteira. Sempre foi meio difícil arrancar as coisas dele. O Tomás, né, Amaral, filho do Chico, que eu tive a honra de trabalhar com ele na Rede Minas, um menino talentosíssimo, ele conseguiu fazer... Tá aí, Tomás? O Tomás está aí. Ele aí, grande, parabéns. Viu, podemos citar o Tomás também, trabalho, que é parceiro, Tomás, parabéns. Aí. E ele fez uma entrevista com o Milton. O Milton está livre, leve, solto, falando sobre os assuntos ali na lata, sem gaguejar, sem pestanejar, sem piscar. Então vou te dizer com tranquilidade, foi a entrevista mais, digamos, leve no sentido, tem muito conteúdo, mas leve no sentido de fluente, tá? Que eu vi do Milton nos meus 45 anos de profissão. Diga lá. Tá no YouTube aí, ó. Eu estou querendo que compre o livro, rapaz. Eu posso no YouTube. Eu posso contar do método dele? Pode, agora, rapidinho, porque nós temos também. Eu quero ouvir vocês também. Dois músicos desse aqui não tocar pra gente, vai ser um negócio. Né? Nós já estouramos o tempo. Estouramos, né? O tempo, Então, última fala. Não, vai lá. Não, é porque o Tomás, eu contei para o Kiko, ele usou um método assim, o Milton é um xamã, né? O xamã nem sempre tem muito saco de falar assim com a tribo, ele está lá nas esferas. Aí o Tomás chegou lá, ligou a câmera e levantava uma plaquinha assim, Wayne Shorter. Aí o Milton via aquilo, Wayne Shorter é incrível e tal. Aí acabava, aí ele levantava outra plaquinha, Elis Regina. Só ele, o Tomás não falava, a plaquinha que falava. Aí o Milton lá, Elis eu conheci no Festival da Record, não sei o quê. E ele adorou essa brincadeira das placas, ficava esperando igual criança, né? E aí a entrevista fluiu. O complemento perfeito. Agora também já chegou minha plaquinha aqui, ó. Já tem uns 10 minutos. Faltavam 15, então. Eu preciso falar alguma coisinha rapidinho aqui. Ainda sobre os letristas do Clube da Esquina. Me apavora, eu fico apavorado, assustado, morro de medo que desapareça do dial
que desapareça do imaginário das pessoas. Uma contribuição que esses letristas deram ao país, que é, pelo contexto poético, eles deram ao país uma utopia de um país belo, jovem, justo, feliz. Os artistas acertam quando falam do Brasil muito mais do que os políticos, muito mais do que os teóricos, do que as ideologias. Os poetas acertam incrivelmente quando falam, quando descrevem, quando desenham um país. E realmente eu fico assustado de que desapareça das telas, do áudio, do imaginário das pessoas, essa promessa de um país jovem, bonito e justo que eles deram para a gente. Maravilha. Eu quero ouvir agora os dois. Obrigado. Maravilhoso. E quero só indicar como complemento, antes de ouvir os dois, mais 2 livros que, para mim, complementam esses dois, que é o livro do Paulo Vilara, que faz boas entrevistas com os letristas, né? E o livro do Leonardo José Magalhães Nunes sobre a música de Belo Horizonte. Inclusive o Chico cita o Léo aqui. O Léo foi meu colega de gramofone, né? Trabalhamos juntos em Rádio Guarani, ele fazia o programa de clássico, eu fazia o popular. Bom, então é isso, muitas histórias para contar. Eu já falei com o Túlio que ele precisa fazer o 2º, o 3º e o 4º, né? E o Chico tem que fazer o de memórias dele também, que a gente nem triscou, né? Nem chegamos no Skank, né? Então, vamos ouvir então Túlio Mourão, Chico Amaral. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado vocês dois, obrigado Afonso Borges, obrigado Festival Tudo é Jazz e sempre o papo. Obrigado aí, gente. Foi bom você ter cortado, que eu ia ficar mais umas 4 horas aqui cortado. Eu sou prolixo mesmo.
É isso aí, gente. Por hoje é só.